Graça e paz, amadas Déboras do Senhor Jesus. Aqui quem está falando é a Débora Maísa, da cidade de Ilhéus, e vou estar aqui hoje, nesse dia 19, para estar falando o nosso devocional, cujo tema é Deus está sempre trabalhando, que está no livro de Isaías 64:4, que fala: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O nosso Deus é um Deus distinto dos outros, porque é Ele quem dirige e é Ele que tem o controle de todas as coisas. É Ele quem está escrevendo a história da humanidade. Ele é diferente dos deuses pagãos. Não há Deus como o nosso Deus, e nem semelhante a Ele, pois o nosso Deus, Ele é soberano, Ele é onisciente, Ele é onipresente, Ele é onipotente. Não existe, minhas irmãs, um Deus tão lindo, tão maravilhoso, tão excelso como o nosso Deus, esse Deus que tem um amor incondicional por aqueles que nele crê, por aqueles que Ele escolheu, né? Portanto, se alguém se sente que ninguém te entende, ele diz: eu te entendo. Se alguém se sente fraco, ele diz: eu sou a tua força. E se alguém está correndo perigo, ele diz: eu te ajudo e te protejo. E se alguém se sente sem direção, ele diz: eu sou a tua direção, eu te direciono, eu te guio. Deus, ele diz: eu sou tudo o que você precisar. Lá no livro de Êxodo 8:19, teve um momento que os magos, diante das pragas, eles não conseguiam entender aquela quantidade de pragas, quando começava, quando terminava a duração das pragas, né? E teve um momento que, uma hora que eles viraram para o faraó e disseram: isso é o dedo de Deus. Então, quando eles falaram isso, eles reconheceram a existência e o poder de Deus. Então, minhas irmãs, o que é que eu quero dizer com isso para vocês, né? Se a gente estiver passando por alguma circunstância, por alguma situação, algum momento difícil, a palavra fala, nos ensina o tempo todo que Deus, ele é o Deus que tudo pode, né? Então, que a gente saiba esperar, porque Deus, ele está sempre trabalhando, ainda que a gente não entenda, não perceba, ache que Deus não está nos vendo, não veja tudo parado, mas o Senhor, ele está sempre trabalhando, né? E lá no livro de Êxodo também 3:14, ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Né? Ele é o Deus que tudo pode, é o Deus que tudo vê, e Ele é o Deus que pode nos ajudar. Então, que a gente possa sempre estar confiando e crendo que o Senhor, Ele está no controle de tudo, de todas as coisas. Portanto, lá também no livro de Êxodo 14:15, quando o povo estava ali diante do Mar Vermelho e que Moisés estava ali clamando, questionando a travessia do Mar Vermelho, quando todos, claro, né, quando viu assim o Mar Vermelho e aquelas paredes de água assim em pé de um lado do outro, eu fico imaginando a cena, se fosse a gente ali, a gente também temeria, né? E eu creio que o povo ali diante daquele momento, eles também sentiram medo, mas aí Moisés questionando com Deus, clamando, o Senhor disse para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Então, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Mesmo a gente diante das circunstâncias, ainda que a gente não esteja vendo, que a gente possa estar assim como aquele povo ali naquele tempo, naquele momento, né? Que como Moisés, como Deus falou para Moisés, para dizer ao povo para marchar, que a gente também tome posse dessa palavra.
que diante das lutas, dos desafios, que a gente possa confiar no Senhor, crer que Ele está no controle de todas as coisas, e como Ele falou aqui antes, que se alguém está sem direção, Ele dá direção, que se alguém está em perigo, Ele ajuda, Ele protege, se alguém está se sentindo fraco, Ele é a nossa força, né? Então, que a gente possa continuar confiando e crendo que o Senhor está trabalhando, e que no tempo e na hora dele, Ele há de nos dar a vitória. Portanto, minhas irmãs, a palavra que eu tenho para vocês é essa. E eu quero dizer também para vocês assim, que quando tudo parece impossível, não é o fim do processo, é o ponto exato onde Deus começa a agir. E se você precisa decidir se vai, e você precisa se decidir se você vai confiar ou se você vai recuar. Então, que a gente possa sempre estar colocando sempre o Senhor no centro de nossas vidas, no centro de todas as coisas, e estar fazendo o ide do Senhor naquilo que Ele nos confiou e nos chamou. Essa é a palavra que eu tenho para as amadas irmãs. E agradeço minha oportunidade. Deus abençoe a todas e um abraço no coração de todas.